Salve, salve galerinha, aqui é o Darwin, seja bem-vindo a esse canal Matrix Reversa. Aqui é um canal que, pra gente poder estar falando principalmente com a comunidade masculina ou com pessoas sensatas, pessoas, né, que refletem, que não são enviesadas ideologicamente, politicamente, pessoas que usam a sua capacidade intelectual de pensar, refletir, ok? Bem, vamos lá. Eu quero falar nesse vídeo sobre como o governo desgraçou a vida das mães solteiras. Vulgo por muitos das comunidades masculinistas MSOLs, que é a abreviação de mãe solteira. Ok? Estou fazendo um negócio aqui para poder comer e enquanto eu estou fazendo aqui eu vou conversando com vocês, tá bom? Mas vamos lá. É importante frisar o seguinte: todo mundo sabe o que é pensão socioafetiva e se não sabe eu vou explicar. Pensão socioafetiva é uma interpretação, não é uma lei distinta. A lei é aplicada da mesma maneira. A lei que foi criada para lidar com questões paternais, maternais, etc. e tal, de responsabilidade no tangente à sobrevivência da criança, vínculo afetivo, coisa e tal, etc. E a importância da presença e companhia do pai ou da mãe. Essa mesma lei, ela é interpretada juridicamente também para um filho socioafetivo, considerando a possibilidade de vínculos afetivos. Como que isso funciona, para ser mais exato? Funciona da seguinte maneira. Supostamente a criança... Por que eu digo supostamente? Porque a gente sabe que no Brasil tudo é suposto, supostamente, né? Enfim, para bom entendedor, pingo é letra, não preciso desenhar, né? Nem esculpir. Convenhamos. A criança acaba se apegando ao indivíduo na imagem e figura do pai, ou a uma pessoa na imagem e figura da mãe, né? Caso ela seja do outro gênero supostamente frágil, que é blindado, super empoderado na nossa sociedade. Enfim. E aí o que ocorre? Automaticamente, em algum momento desse relacionamento, essa mãe ela busca a justiça para poder definir vínculos socioafetivos. É o indivíduo que se relacionou com uma mãe solteira e, dependendo do relacionamento e alguns critérios, esse indivíduo posteriormente... Só um momento. Pronto. Desliguei o fogo ali, tá bom? Enfim, esse indivíduo muitas vezes acaba tomando certas responsabilidades até para poder ajudar a companheira. Só que isso é uma corda no pescoço dele, literalmente. Ele tá com uma corda no pescoço, as mãos amarradas para trás e tá sambando no banquinho e não, nem percebe o que ele tá prestes a fazer consigo, com base nas interpretações jurídicas atuais, né, da vara familiar. E o que ocorre? Vamos supor que muitas vezes a mãe trabalha e devido ao horário não tem como ela buscar a criança na escola. Ela fala: amor, tem como você passar e pegar o Guinho, o Zezinho, o Luizinho na escola? Tudo bem, mano, sem problema. Eu passo e pego e fico com eles até você chegar. A intenção do cara é nobre. Só que o que acontece? Mais tarde, ela vai na escola, vai passar o nome, os dados do indivíduo, afirmando que ele tem autonomia para poder estar pegando as crianças e tal, etc. Enfim, quando ela não puder estar pegando e assim por diante. Muitas vezes, essa mãe, o pai de sangue, o pai biológico, não tem essa autorização da mãe para poder estar pegando os filhos na escola. Até por muitas vezes rixas de relacionamento, etc. e tal, jurídico, envolvendo pensão e tantas outras coisas. Enfim. Mas ela vai dar o aval para esse companheiro. Esse companheiro, por causa desse vínculo, essa autorização, ele acaba sendo vinculado à criança. Então, por mais que amanhã ou depois um psicólogo, porque eles dizem que tem todo um aparato de procedimentos, a criança é acompanhada por psicólogo, o psicólogo vai verificar e analisar se realmente constatar se existe ou não vínculo socioafetivo, mas verdade seja dita, de um jeito ou de outro eles sempre dão um jeito de atrelar. Sempre. Sempre. E aí o que ocorre? Automaticamente, mesmo que o psicólogo afirmar não foi constatado vínculo afetivo, a mãe chega lá por meio do advogado com um print, uma foto em rede social, qualquer coisa, pum, o juiz acata. Parabéns, paizão, você é o mais novo pai e você foi premiado, você foi eleito
a prover para a prole de outro macho durante, no mínimo, até os 18 anos da criança. No mínimo. Se ela fizer faculdade, você vai prover até ela concluir a faculdade. Assim como seria com seus filhos biológicos. E se você é um cara que não tem filhos, meu filho, a notícia não é muito boa não, o barato é louco. Enfim. E qual que é o problema disso? Tecnicamente falando, tem padrastos que são excelentes padrastos, realmente criam um vínculo com os seus filhos socioafetivos, do qual eles são amados e amam essas crianças como se fossem seus filhos. Muitas vezes tem um relacionamento até melhor do que com os próprios filhos, ou essas crianças têm um vínculo melhor muitas vezes com o padrasto do que com o próprio pai biológico, entre outras coisas. Mas isso é exceção, e exceção não faz a regra. Fechou? Beleza. E aí o que ocorre? A partir do momento que o juiz ele ele determinou, acabou. Até porque a gente vive num momento da nossa lei que juízes são deuses, né? Enfim, e não podem ser questionados, e se ele decidiu, está decidido. Se ele decidiu, é a voz de Deus na terra. Então, acabou. E se você for um pai socioafetivo que está prestes a ser eleito um pai socioafetivo, tá lascado, irmão. Tá lascado. Vai dar ruim, né? É aquela musiquinha, vai dar merda, enfim. Porém, entretanto, todavia, é importante frisar uma coisa. Eles falam que existem critérios para definir o relacionamento, para poder dizer que existe ou não um vínculo, e coisas para se fazer ou não para não definir esse vínculo. Pela regra, se a criança está fazendo aniversário, por exemplo, aí você, obviamente, você namora com a mãe da criança e você possivelmente vai participar do aniversário. Você já vai ter que ter um ônus nada favorável, que tem a grande possibilidade de você ter que ver a cara do, né, o chefe da prole ali presente, tirando foto com a sua cremosa, né, como se fosse uma família linda, um do lado do outro, tal, com a criança ali no meio e tal. E você não vai poder estar ali no meio, porque ali é a prole deles dois. Não é a sua prole. Não importa o que o juiz determine. O que é seu é seu. Nesse caso não é seu, você só é obrigado. Parabéns. Enfim. E aí o que ocorre? Você vai ter que viver com a presença desse pai. Direta ou indiretamente. Mas de uma forma ou outra você vai ter que lidar. Segundo, existe a questão do vínculo da criança com o pai, o vínculo biológico, independente do quanto ela possa gostar de você. Não subestime o poder do vínculo biológico, não subestime. A prova do poder do vínculo biológico é a mãe. Por que isso não vai acontecer com o pai? A gente está falando da questão da cadeia de DNA e outras células importantes na formação do indivíduo, biologicamente falando. Então, sim, existe uma conexão, existe uma conectividade. Eu não vou entrar no mérito científico desse aspecto aqui, porque não vem ao caso. Se você tiver dúvida, pesquise, enfim, e boa sorte, e tenha a mente aberta para aceitar essa possibilidade. Então, vamos supor que aí, quando chega a sua vez de tirar foto, tudo vai lá tirar foto do aniversário, a mãe e o namorado, que é você, né, o premiado, brindado, né, pai sócio-afetivo, futuramente. Amanhã ou depois, por alguma razão, motivo ou circunstância, ela termina com você, como muitas que às vezes terminaram com esse namorado para voltar com o pai da criança. Mas entrou na justiça e colocou o ex-namorado como pai sócio-afetivo. E o juiz determinou, o juiz acatou e toma. A mulher voltou pro pai da criança, mas quem se tornou o pai da criança obrigado a pagar esses vínculos financeiros é o ex-namorado. É justo? Não é justo. E aí, o que ocorre? Para não gerar esse tipo de vínculo, você tem que evitar certas coisas. Ah, amor, tem como você comprar o carrinho pro meu filho e tal? Aí tal dia eu te pago, ela manda por mensagem. Ah, então, quanto que é? Ah, é tal, manda o link pra mim. Aí pai e tal, e daqui a pouco você vai, pega e manda o comprovante pra ela, ó, comprei e tal. Não necessariamente comprovante financeiro, mas a prova, às vezes, ó, tá aqui, vai chegar tal dia, tal. Lascou, você acabou de criar prova contra você. Acabou de criar, porque se você tá cuidando é porque você tem vínculo. Essa é a interpretação. A gente vive na lei do Pequeno Príncipe.
Ou seja, tu é responsável por aquilo que cativas. Se quem já leu o Pequeno Príncipe ou assistiu o Pequeno Príncipe na década de 80, sabe do que eu tô falando, vai entender o que eu tô querendo dizer. Enfim, e sim, eu sou velho, eu tenho 44 anos, então sim, década de 80 e companhia. Resumo. Qual que é a consequência negativa disso? Em primeiro lugar, existem casos, por exemplo, que a mulher recebe pensão socioafetiva de 2 ex-parceiros e a pensão do pai biológico. O filho virou negócio, aí acabou. O Kim Kataguiri tá movendo lá, né, um projeto de lei para poder acabar com esse negócio de pensão socioafetiva. Até porque não tem lógica, cara. Não faz sentido. Você ser responsável pela prole de outro macho. Não é teu filho. Não é teu filho. Acabou. Fim de assunto. Não é teu filho. Você não é obrigado. Não é teu filho. Ponto final. Mas se um deus falar que é teu filho, acabou. Esses deuses normalmente usam toga, né? São juízes. E eu tô falando de juízes em geral, tá bom? Não tô falando daqueles juízes que estão no alto do Olimpo em Brasília. Estou falando de juízes mesmo. O que o juiz falou tá falado. E dependendo da situação, você vai ter que incorrer a instâncias superiores para poder tentar revogar uma decisão de um desses juízes que estão na base do Olimpo ali, né? Enfim. Para bom entendedor pingueleta, espero que você entenda o que eu estou parafraseando. Mas eu estou sendo claro. Eu estou sendo claro. Eu acredito que eu estou sendo claro. Eu falo a mesma língua que você. Talvez eu não fale gírias. Talvez eu não tenha o mesmo tipo de linguajar. Mas você entende a minha língua porque é a mesma língua natural que a sua, né? Português do Brasil. Enfim. E aí o que ocorre? Tem casos de mães que recebem. Voltaram com o pai da criança e aí recebem a pensão socioafetiva do ex-companheiro. Tem casos que ela recebe dos dois. Separou do novo companheiro e agora recebe do novo companheiro com a pensão socioafetiva e do pai biológico. Enfim, os níveis de absurdo são inúmeros. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que o governo praticamente colocou uma placa como se dissesse que toda mãe solteira é uma... como eu posso colocar? É como se colocasse uma marca maldita. Sabe a marca de Caim? É tipo como se colocasse a marca de Caim. Se você for cristão. Entendeu? Se você for cristão. Enfim. Ou... como eu posso colocar... um exemplo melhor. É como se colocasse uma marca, uma tatuagem, um carimbo na testa de soro positivo. Entende uma coisa? Eu estou sendo pragmático. Eu estou querendo dar um exemplo. Porque quando as pessoas sabem que o outro indivíduo tem uma IST, ainda que tenha tratamento ou não, a maioria prefere não se envolver. A maioria prefere. Independente das formas, como se contamina ou não, aí é outra discussão. Eu estou dando um exemplo. Você se envolveria com alguém em soro positivo? Hoje os tratamentos fazem com que eles tenham uma vida praticamente normal, como qualquer outra pessoa, etc e tal. Entendeu? Porém, a maioria das pessoas tem esse preconceito pessoal, que é uma forma de sobrevivência, é uma forma de autopreservação, corrigindo. Entendeu? Ou seja, eu não vou me envolver com pessoa que tem esse tipo de coisa, porque eu sei que eu posso acabar de alguma forma sendo contaminado, etc e tal. As pessoas pensam dessa forma. Infelizmente é a verdade, é a realidade. E quem achar ruim, reclame com quem lá atrás resolveu lá, né? Com o macaco e acabou pegando a do macaco e transmitindo pra gente que somos parentes próximos. Se você é cristão, aceitando ou não aceitando, concordando ou não concordando, a gente compartilha cerca de 98% dos mesmos genes dos nossos primos atuais, os primatas, né? Enfim, macacos, bonobos, orangotangos, etc e tantos outros. Mas aí é outra discussão. Voltando ao ponto principal. É como se colocasse essa marca nas mulheres para falar, ó, eu tenho isso, eu tenho o IST. Você vai se relacionar com ele nesse caso? Não. Só que eu vou dar um exemplo que muitas vezes pode soar até esdrúxulo, mas é importante. Hoje em dia tá mais fácil o cara se envolver com uma mulher que tem IST do que com uma mulher que tem filhos. Exatamente, por quê? Porque ele sabe o seguinte, muitas vezes ele pode se tratar, ele vai se curar, etc e tal. Só que muitas vezes ele não vai escapar da pensão socioafetiva. E aí ele vai ficar obrigado a cuidar daquela criança no mínimo até os 18 anos. E ele vai ter todas as mesmas obrigações. Os advogados usam palavrinhas bonitas como ônus e bônus. Né? Advogados costumam usar esse tipo de palavreado e que soa bonito, mas na prática você só tem obrigações, mais nada. Só tem obrigações.
Então eu acho que o certo mesmo são... se o cara tem filhos, a mulher tem filhos, dá o kit perfeito. Dá certinho. Fechou. A coisa vai dar certinho. Fechou. Agora, o cara não tem filhos e vai se envolver com a mulher que tem filhos, tem grande risco de dar ruim. Primeiro porque você não sabe muitas vezes o motivo que levou o fim do relacionamento. Você não sabe se partiu dela, se partiu dele, se foi um erro por parte dele ou erro por parte dela. Você não sabe. Você não sabe. E se ela já vem de uma família que tem, de fato, divórcio por parte de pais e avós, ela tem uma maior propensão ao divórcio. Isso é uma questão de psicologia. Aquilo que ela cresceu assistindo se torna natural a ponto de no futuro se tornar uma possibilidade em questões de decisão e sucessivamente. Então, a pessoa que vem de um relacionamento onde ela presenciou o divórcio dos pais, e muitas vezes presenciou o divórcio dos pais, muitas vezes a mãe que teve 2 companheiros ou mais, muitas vezes até muitos, ela passa a ter esse tipo de psicologia indireta de que ela não é obrigada a ter vínculo ou conexão com o indivíduo. Porque é aquela questão de você aprender com aquilo que você está vendo. Ou seja, isso está acima do empirismo, porque o empirismo é observação. Nesse caso, não. Nesse caso, a criança ela está em formação, então ela vai espelhar tudo aquilo. Em algum momento ela vai botar em prática na vida. E muitas vezes você vai ser a bola da vez que vai ser praticado isso. Então, junta esse fator com o indivíduo de que você não sabe o motivo pelo qual houve a separação. Ou às vezes tem só a versão dela, você não sabe a versão dele. Só a versão dela. E N fatores. E aí, de repente, pum, você é obrigado a bancar o filho dela. O que, é que vai acontecer? Você se lasca. Agora sim, vamos ao ponto decisivo do vídeo que eu acho que é fundamental. Qual está sendo o prejuízo delas? O prejuízo delas é, pergunte quanto está fácil elas conseguirem um companheiro. Pergunte o que acontece quando elas falam que têm filhos. Elas podem ser lindas, maravilhosas, esbeltas, podem ser curvilíneas, pode ser do jeito que for. Quando fala que tem filhos, ó... Aí, os poucos que se aventuram a se relacionar com uma mãe solteira, muitas vezes, ele começa a tratar a criança com frieza básica. Tipo, bom dia, boa noite, opa, legal, tudo bem? Ele não vai ter aquela brincadeira, toca aqui, suave, e aí garotão, e aí, tá, oi princesinha, tudo bem? Não, ele não vai ter isso. Ele vai ser frio, que é pra não criar nenhum tipo de vínculo. Ele vai ser frio. Quem que vai sofrer nessa equação? É a criança. É a criança que sofre. É a criança, simples assim. Porque ele vai fazer de tudo para não desenvolver qualquer tipo de possibilidade a esse tipo de circunstância. Qualquer tipo de coisa que possa ser interpretada pela criança. Porque a criança não tem consciência, a criança tem informação. Se segundo, as ciências que os progressistas afirmam, a formação do indivíduo, o cérebro se forma completamente só após os 21 anos, etc. e tal, blá, 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 que é o critério que eles usam para não praticar redução de idade penal, que eu acho absurdo, né? Deveria reduzir sim, porque se sabe fazer o certo e errado, então é responsável sim, tem consciência. Tem consciência sim, a diferença é que não controla o seu emocional. E são coisas, às vezes a gente adulto não controla, piorou um adolescente, um jovem, enfim. Mas aí outro debate. Resumindo, o indivíduo muitas vezes ele vai tratar a criança com frieza. Ele não vai mostrar nenhum tipo de empatia. Ele não vai destratar. Só que ele também não vai mostrar nenhum tipo de amorosidade, nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de gesto de preservação ou coisa do tipo. Ah, nossa, o sapato do meu filho rasgou e eu só tenho esse sapato e tudo, tá? Putz, que barra, né, mano? Caramba. Porque ele sabe que se ele der dinheiro pra ela, ele tá criando uma prova contra ele. Se ele deposita alguma coisa na conta dela, ele está criando uma prova contra ele. Se ele vai e compra, ele está criando uma prova contra ele. Então ele vai fazer de tudo para evitar esse tipo de circunstância. E nessa brincadeira, quem sofre de verdade é a criança, primeiramente. E depois disso, a mãe solteira, que vai se ver praticamente impossível de conseguir ter uma segunda chance e constituir um relacionamento decente, uma nova vida, uma nova oportunidade. Por quê? Porque quem quer, por acaso, sair com uma responsabilidade que você, sei lá, você vai ter que levar durante anos. Levar, sei lá, uma década ou mais. Lembrando que tanto o seu filho quanto o filho socioafetivo, se fizer faculdade, você continua pagando pensão até a formação dele. Se ele fizer especializações, pós-formação,
pós-graduação, você continua pagando. É assim que funciona. E mesmo quando ele completa a idade e não fez faculdade, você não pode simplesmente parar. Você tem que buscar os meios, comunicar a idade e tudo para ser feita toda a tramitação e o processo para ser para como é que chama? Para ser neutralizada a questão da obrigatoriedade da pensão. Eu não estou encontrando a palavra certa, mas é que vocês entenderam, né? Enfim, até lá você continua. Isso pode levar meses, como isso pode levar 1 ano, 2 anos ou mais, depende do fórum, etc e tal. Mas enquanto não sai a decisão, você continua pagando. É assim que funciona. Às vezes o cara vai dar entrada, ó, meu filho já tem 18 anos e tudo, ele não faz faculdade nem nada, ele trabalha, ele tem uma profissão, ele ganha até mais do que eu. Só que é o seguinte, ele já completou 18 anos. Eu já vi casos, por exemplo, do cara que ele deu entrada e foi sair quase 3 anos depois. Quase 3 anos depois. Ou seja, ele ficou pagando quase até os 21 anos do indivíduo. Só um exemplo. Entre outras coisas. O indivíduo não fez a escola, não fez curso, não fez faculdade, nem nada. Entre outras coisas. Mas quem sofre nisso tudo, primeiramente é a criança e depois é a mulher, porque a mulher não vai conseguir, vai ser difícil ela conseguir um relacionamento. Mesmo quando ele encontrar um cara bacana, um cara com a mentalidade certa, ela fala, pô, esse é o cara, esse é uma mão da porra, mano, esse é o cara. Ela não vai conseguir, porque a maioria, por uma questão de autopreservação, ele vai evitar. Já imaginou, por exemplo, você ser obrigado a pagar um carro que não é seu só porque você fez um test drive? Só um exemplo. Nossa, você está comparando elas a um carro? Não, eu estou usando uma metáfora. Eu espero que você tenha inteligência de entender o exemplo que eu estou dizendo. É exatamente isso. E quando eu faço isso, eu estou usando esse exemplo, eu não estou falando dela. Eu estou falando do exemplo da responsabilidade que você vai ter com a criança. Imaginou que, tipo assim, você vai pagar o carro, só que o carro não é seu. E você vai arcar com todos os custos desse carro, mas esse carro não é seu. Pensão socioafetiva é isso. É isso, você fez um test drive, agora você vai pagar todo o financiamento do carro, você vai pagar IPVA, licenciamento, manutenção e todos os custeios, mas o carro não é seu. Você não tem poder sobre o carro. Ah, mas legalmente você tem os mesmos direitos que o pai. Você pode até ter legalmente, eu quero ver na prática. Na prática a gente vê que não funciona bem assim. E principalmente no social, o dia a dia da família, piorou. Porque tem casos, por exemplo, de pais socioafetivos que de fato gostam dos seus filhos socioafetivos e tudo, e a mãe gera complicações assim como ela gera para o pai biológico e tudo tal, e ele precisa recorrer à justiça para poder exercer os direitos dele, já que só incorre sobre ele as obrigações. Só que a grande verdade é que quem sai destruído, perdão, quem sai destruído e destroçado nessa equação, primeiramente é a criança. Ela vai ter o pior exemplo do ser humano, o ser humano frio. Ela vai ter o pior tipo de exemplo possível. A frieza do ser humano. Porque o cara, para não criar nenhum tipo de vínculo e não dar esperança para a criança, olhar ele com olhos esperançosos, eu acho perverso, cara. Eu acho perverso. Eu acho perverso. Ah, mas aí é o cara. Não, quem gerou isso aí são essas interpretações jurídicas e agora o governo que moveu isso tudo. É isso. Do dia pra noite pegaram um monte de regra absurda, interpretação jurídica absurda, jogaram, colocaram na frente tudo tal, e dando-se os homens. Tanto que a gente vê que só tem lei pra mulher, não tem lei pra homem. Não tem mais lei pra ser humano, tem lei pra mulher. Tem lei pra mulher, tem lei pra idoso, tem lei pra criança, tem lei pra trans, tem lei pra comunidade LG. Ah, é que não tem mais o termo. Ah, lascou, não sei. A comunidade do arco-íris, enfim, em geral. Tem lei pra todo mundo. Só não tem lei pra homem. Porque pra sociedade eles estão um pouco se lascando. Eles não estão preocupados se você está pensando em sair daqui, ali no alto do viaduto e brincar de enfeite de Natal com seu pescoço. Eles não estão preocupados. A sociedade não está preocupada. O governo não está preocupado. E se você se mostrar minimamente frágil, aí piorou, porque aí que eles têm nojo mesmo de você. Aí eles anseiam que você faça isso. Tecnicamente. É isso que a sociedade faz. Aí vem essas interpretações do governo, essas leis absurdas e tudo, que lasca pior ainda mais. Só que a gente sabe que vai haver consequências, já estamos assistindo o reflexo dessas consequências, e algumas das piores que vai acontecer vai ser daqui a alguns anos. Eu chuto sem medo de errar. Antes de 2030 a gente vai ver uma chuva de autodesvivamento por parte delas, porque elas vão perceber, a psicologia do homem já mudou. E tá piorando, o homem tá ficando frio.
Ele tá ficando indiferente. Ele não tá ficando frio daquela forma clínica, sabe? Não, não. Ele tá ficando indiferente. Indiferente. Simples assim. Ele tá se tornando uma pessoa indiferente. Sabe, o cara muitas vezes morar num lugar, aí ele sabe que tem uma mãe solteira ali, que tá desempregada, passa dificuldades e tudo tal, e o cara vai, passa com as suas compras, faz a sua comida, sobe aquele cheiro, tudo, e o cara não se importar de tentar ajudar, porque o cara tem medo da consequência, tem medo de alguma medida legal chegar até ele. É isso. É isso. Então o cara fica indiferente. Absolutamente indiferente. E se dá nisso. O problema é a mãe que nunca vai ter a possibilidade de um relacionamento decente com esse tipo de normativa. Não vai, porque que cara que vai querer se aproximar? Não vai, o cara não vai querer correr o risco. Ele não vai. Então, esse tipo de interpretação jurídica, né, porque não é uma lei, é uma interpretação a partir da lei que já existe. Mas vamos colocar assim, esse tipo de lei destrói, desgraça o futuro dela para a possibilidade de um novo relacionamento que talvez teria tudo para dar certo. Traumatiza a criança porque a criança vai receber frieza do parceiro ou companheiro da mãe para não gerar nenhum tipo de vínculo emocional indireto. Ele vai fazer de tudo para não ajudar em nada. Nossa, amor, hoje eu vou chegar atrasado, tô no ônibus e não tenho como pegar meu filho na escola. Tem como você ligar para lá e autorizar sempre? Tem como você pegar? Não, não dá. Não dá. Mas não dá, não dá. Não vou. O filho é teu. Liga pro pai dele, pede pro pai dele para lá e pegar. Apesar que é certo, né? É o certo. Mas, muitas vezes elas são as primeiras a dificultar essas questões de relação do pai com os filhos. Eu falo por mim, no meu primeiro casamento, onde houve muita dificultação por parte dela com relação aos meus filhos. Aí quando legalmente eu consegui exercer todos os meus direitos e tudo tal, ela fez isso com o meu filho caçula. E dos meus 4 filhos do primeiro relacionamento, eu tenho um péssimo relacionamento com meu filho caçula, porque esse é aquele que ela não permitiu eu ter contato diretamente. E moral da história, hoje ele é adulto, maior de idade, e é o único dos meus filhos que de fato a gente tem um relacionamento quase que obrigatório, mas não tem um vínculo. Porque ela não facilitou. É o filho que ela tinha mais apego, dos meus filhos é o mais bonito, entendeu? Então tinha toda essa questão. Mas enfim, eu só penso assim, olha, se você quiser se relacionar, vai na fé, cara. Boa sorte, boa sorte. Sinceramente, não vou demonizar nem nada e tal. Eu acho que tanta mulher tem o direito de tentar uma nova oportunidade, tanto quanto o homem. A questão é, se você não tem filhos, evite. Evite. Por quê? Porque você não tem as suas próprias obrigações. Vai se envolver com alguém que tem, primeiro, a prioridade dela vai ser para o filho. E é justo, é correto, é absoluto. Se minha mãe tivesse pensado dessa forma, eu não teria tantos traumas. Mas as prioridades dela eram outras. Então eu não era prioridade, mesmo sendo filho. Porque no Brasil pensam que toda mãe é uma santa. Enfim, né? Enfim. Eu usar termos pejorativos aqui, mas deixa pra lá. Enfim. Nem toda mãe é uma santa, nem toda mulher é uma santa, embora existe, né, praticamente o marianismo brasileiro, que é aquela ideia de pensar que toda mulher é uma santa, assim como Maria, que deu a luz a Jesus, etc e tal. Entretanto, todavia, é importante frisar principalmente um aspecto. Todos têm o direito a essa oportunidade, mas com ônus e bônus e consequências. Que aí vai na fé. O problema é que o governo está fazendo tudo para não gerar nenhum tipo de conexão ou vínculo. Sabe por quê? Para que o curral eleitoral do gênero feminino fique totalmente dependente do Estado. E aí o que ocorre? Nenhum homem quer relacionamento. Porém tem benefícios, tem bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa gás, bolsa aluguel, auxílio gás, enfim, bolsa família, etc. E todas essas coisas. E aí ela fica totalmente voltada ao governo. E aí de quem que eu voto? Daquele viés governamental, daquele viés ideológico e político, daquele espectro político e assim por diante. É uma das formas deles assegurarem que vão manter esse seu curral eleitoral do seu lado, gerando essa divisão entre o homem e a mulher. E o futuro é horripilante. É um futuro onde vamos ver os homens prosperarem, homens solteiros prosperarem, mesmo sendo salariados, que hoje elas falam claramente nas redes sociais que tem nojo do homem certinho, que tem nojo do homem assalariado, que assalariado é só amigo,
e vice-versa, fazendo chacota, né? Enfim. E assim por diante. Independente de qualquer coisa, eu espero ter explanado aqui, compartilhado um pouco do meu entendimento a respeito. E fica a seu critério, vai na fé. Vai na fé. Só pra finalizar isso aí, tem uma vizinha aqui no andar de baixo que ela tem um filho, ela vive sozinha. Sem sombra de dúvida que a melhor coisa que poderia acontecer pra ela é encontrar um companheiro de verdade. Só que ela não consegue. Não consegue. Porque tem um filho. Simples assim. E aí a sobrecarga fica pra ela, o filho fica constantemente com ela. Você praticamente não vê o filho ficar com o pai. Talvez porque ela não queira, ou talvez porque o pai não queira, entre outras coisas. A única coisa que eu sei é que quem sofre no meio dessa equação é o filho. Que não consegue ter uma referência de um homem, porque não a mãe não encontra um companheiro para poder ter essa referência, por causa do governo. Interpretações do governo e que estão afetando todo o corpo dos relacionamentos. Parabéns. Você fez o L, vai na fé. Eu não estou dizendo que você deveria ir no outro, na outra opção não. Talvez sim. Enfim, mas você que fez o L, você está pagando um preço caro. E a maioria de vocês, digníssimos que fizeram L, é que vão pagar o preço mais amargo, infelizmente, por causa dessas leis. Vocês não estão sendo protegidas. Não estão. Vocês estão sendo isoladas para ficarem à mercê do Estado. E dessa forma, vocês só encontrarem algum tipo de recurso por meio do Estado. Para eles terem o curral eleitoral deles garantido, assegurado. Você está sendo usada. Seu filho está sendo usado. A maioria está sendo usado. Essa é a verdade. Porque eles não estão preocupados com o seu futuro ou com o futuro da criança. Porque a gente vê leis absurdas para homens de bem comum. A gente só não vê esse tipo de prerrogativa, né, pro moreno tatuado com cara de bandido, né, pro traficante, etc. e tal, pro indivíduo que realmente é do corre maligno. O cara que realmente é do corre. Aí fica fácil, né? Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, brigadão. Paz a todos.